Conheça agora a Grécia. Oficialmente conhecida como República Helênica, o país abrange uma área de 131.957 quilômetros quadrados, com uma população de cerca de 11 milhões de habitantes. Apesar de sua extensão geográfica relativamente pequena, a Grécia exerceu uma influência histórica significativa no mundo, sendo considerada o berço da civilização ocidental. Convido você a se juntar a mim nessa fascinante jornada pela Grécia. Bora lá! Ao longo de sua rica história, os gregos deixaram sua marca em 3 continentes: Europa, Ásia e África. A Grécia atravessou distintos períodos, desde a antiga, helenística, romana até a bizantina. Após cerca de 400 anos sob domínio otomano, conquistou sua independência em 25 de março de 1821. A língua grega desempenhou papel fundamental na formação de outras línguas europeias, e a Grécia contribuiu significativamente para áreas como filosofia, teatro, democracia e ciência. Invenções como o moinho de água, farol, guindaste, catapulta, máquina a vapor e sistema de aquecimento central têm suas origens na Grécia. Destacam-se figuras notáveis como Pitágoras, Euclides e Arquimedes, renomados matemáticos gregos. Heródoto, considerado o primeiro historiador do mundo, era grego. Os primeiros Jogos Olímpicos ocorreram na Grécia em 776 a.C. Geograficamente, a Grécia é cercada pelos mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico, com fronteiras terrestres com Albânia, República da Macedônia do Norte, Bulgária e Turquia. Membro da União Europeia, faz parte do espaço Schengen, exigindo visto para a entrada. Com a 11ª maior costa do mundo, a Grécia possui cerca de 6.000 ilhas, sendo 227 habitadas. A ilha de Santorini, famosa por suas praias vulcânicas, apresenta uma paisagem única resultante de erupções vulcânicas antigas. A tradição de pintar casas, portas e janelas de azul é motivada pela crença de que essa cor protege contra o mal, enquanto a superstição do mal-olhado também é comum entre os gregos. A ilha de Kos, berço de Hipócrates, considerado o pai da ciência médica, faz parte das ilhas gregas. Nessa região encontra-se a Riquéria, lar das pessoas mais longevas do mundo, com uma expectativa de vida média de 90 anos. Apesar de seu tamanho modesto, a Grécia possui uma significativa participação na navegação mundial, com cerca de 20% da frota total de navios comerciais do mundo e 70% da frota da União Europeia pertencendo ao país. Geograficamente, a Grécia está dividida em 13 regiões e uma região autônoma chamada Ainaros. As principais cidades incluem a capital Atenas, Salônica e Patra, sendo Atenas uma das capitais mais antigas do mundo, com uma história de 7.000 anos e 40% da população residindo nela. A composição étnica é predominantemente grega, 93%, com os 7% restantes sendo principalmente albaneses, ciganos e turcos. Melbourne, na Austrália, abriga a maior população grega fora do país, com 400.000 habitantes. A maioria da população é cristã, sendo a ortodoxia a religião predominante, 95%. A região autônoma de Ainaros é conhecida como a Montanha Santa, habitada por apenas 2.000 pessoas e governada por monges. O acesso requer uma permissão especial e o número de visitantes diários é restrito, com a peculiaridade de que apenas homens têm permissão para entrar. A Grécia é caracterizada por sua topografia montanhosa, com 80% do território sendo composto por montanhas. O Monte Olimpo, com 2.918 metros de altura, é a montanha mais alta e é considerado o lar de deuses gregos, como Zeus e Afrodite, sendo protegido pela Unesco. A mitologia grega explica a topografia acidentada, afirmando que, quando Deus criou o mundo, peneirou a terra com um coador. Ao final, jogou as pedras restantes sobre seu ombro, formando assim a Grécia. A atividade tectônica ainda presente na região resulta em terremotos no mar Egeu e na formação de novas ilhotas. A Grécia é uma das regiões mais sismicamente ativas, situada na zona de terremoto de 1º grau. Cerca de 50% do país é coberto por florestas.
E na Grécia Antiga, cortar árvores era punido com a morte. Atualmente, a penalidade é de até 1 ano de prisão e uma multa de 5.000 euros. O país destaca-se como o 3º maior produtor de azeite do mundo, abrigando mais de 120 milhões de oliveiras, algumas datando do século XIII. Embora a agricultura represente apenas 4% da economia, os setores de turismo e serviços constituem mais de 80% da economia grega. A Grécia é um destino popular para férias de verão, atraindo mais visitantes anualmente do que sua própria população. No cotidiano grego, o salário mínimo é de 758 euros, com 2 meses de salário extra concedidos anualmente como bônus. O horário de trabalho das instituições, como bancos e repartições públicas, geralmente vai das 7h30 às 14 horas, com uma pausa, siesta, entre as 14 horas e as 17 horas, quando muitos estabelecimentos fecham. Uma lei peculiar proíbe grandes comércios, como supermercados e shoppings, de abrir aos domingos, visando beneficiar pequenas empresas. Os prontos socorros e farmácias operam em turnos, enquanto o sistema de saúde e comércio seguem horários específicos. A história grega é rica em exemplos de mulheres que se destacaram em diversas áreas, desempenhando papéis extraordinários não apenas pela beleza, mas também por sua notável inteligência e sabedoria. Elas deixaram um impacto significativo na arte, política e sociedade grega. A mulher grega era uma figura marginalizada na sociedade antiga, submetida ao domínio masculino e privada de direitos políticos e sociais. Sua principal função era cuidar da casa e dos filhos, além de participar de algumas atividades religiosas. No entanto, nem todas as mulheres gregas viviam da mesma forma. Dependendo da cidade, da classe social e da época, elas podiam ter mais ou menos liberdade e influência na sociedade. Em Atenas, por exemplo, as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe, sem direito a voto, propriedade ou educação formal. Elas passavam a maior parte do tempo dentro de casa, realizando as tarefas domésticas e obedecendo aos seus maridos ou pais. As únicas exceções eram as sacerdotisas, que tinham um papel importante na religião, e as hetairas, que eram cortesãs cultas e independentes que frequentavam os círculos intelectuais e políticos. Em Esparta, por outro lado, as mulheres tinham mais direitos e liberdade do que em qualquer outra cidade grega. Elas podiam possuir terras, receber educação física e militar, participar de competições esportivas e expressar suas opiniões em público. Elas também tinham mais autonomia dentro do casamento, pois seus maridos passavam longos períodos fora de casa, servindo ao exército. As espartanas eram admiradas por sua coragem, força e lealdade à pátria. As mulheres gregas, portanto, não eram um grupo homogêneo, mas sim diverso e complexo. A Grécia é um país do sul da Europa que tem uma longa história de educação e cultura. Desde a antiguidade, os gregos valorizam o conhecimento e a aprendizagem e contribuíram para muitas áreas do saber, como a filosofia, a matemática, a astronomia, a medicina e as artes. A educação na Grécia moderna é obrigatória e gratuita para todos os cidadãos até os 15 anos de idade, e há muitas opções de ensino superior público e privado. Segundo dados da Unesco, em 2019, a Grécia tinha uma taxa de alfabetização de 97,7% e uma taxa de escolarização líquida de 94,4% no ensino secundário. Uma das características mais interessantes da educação na Grécia é a alta participação das mulheres no ensino superior. De acordo com o Eurostat, em 2019, as mulheres representavam 65% dos estudantes universitários na Grécia, a maior proporção entre os países da União Europeia. Esse número reflete uma tendência crescente de empoderamento feminino e igualdade de gênero na sociedade grega, que vem se consolidando nas últimas décadas. As mulheres gregas têm acesso a diversas áreas do conhecimento e do mercado de trabalho, e ocupam posições de destaque em vários setores, como a política, a ciência, a cultura e os negócios. Na cultura grega, as comemorações dos dias de nome têm origens na tradição ortodoxa, onde santos e santas são associados a datas específicas.
Essa prática substitui, em certa medida, as celebrações de aniversários. Cada pessoa celebra o dia dedicado ao santo ou santa, cujo nome corresponde ao seu próprio. Durante as comemorações, familiares e amigos são convidados, trocam-se votos de felicidades e, em alguns casos, há uma visita à igreja. É comum encontrar memoriais improvisados nos locais de acidentes de trânsito, contendo a foto da vítima, velas e pequenos presentes deixados por visitantes para lembrar e honrar aqueles que perderam a vida ou foram feridos em acidentes passados. Na Grécia, a Igreja Ortodoxa proíbe a cremação, resultando em enterros tradicionais. Após 5 anos, muitos corpos são exumados, lavados com vinho e colocados em cemitérios subterrâneos, visando recuperar espaço nos cemitérios e solucionar problemas de escassez de terra. O voto é obrigatório por lei, com todos os maiores de idade obrigados a participar. Desde 2002, todos os jogos de computador, incluindo os de telefone, são proibidos para evitar a promoção de jogos de azar, com multas a partir de 5.000 euros e prisão de 1 a 12 meses. Apesar de ter a 7ª menor taxa de divórcios no mundo, a Grécia também apresenta uma alta incidência de abortos. O país é o 3º maior consumidor per capita de cigarros. Mas lares de idosos não são comuns, pois os idosos costumam viver com os filhos. Se você chegou até aqui e é inscrito fiel do canal, comente Grécia. Assim eu vou lhe conhecer melhor. Não deixe de conferir a fantástica cultura e mulheres lindas desse país que está aparecendo na tela agora. Valeu, galera, e até mais.